Oi, bom dia a todos. Eu sou o Gabriel Augusto Bom dia a todos, eu sou o Heitor Lima. e hoje nós iremos falar de como as comunidades indígenas se organizam, né? E como a juventude paulista se organiza. Aí você vai meio que comparar as duas juventudes. E só pra deixar bem claro aí pra quem tá assistindo, né, ouvindo provavelmente, ou tá assistindo mesmo, eu não sei como vai funcionar. Para essas pessoas aí, a gente queria deixar bem claro que a gente pegou dois casos e que duas coisas assim que a gente pegou e a gente vai comparar uma com a outra. Nós não vamos generalizar, porque existem muitos povos indígenas e repleto de culturas diferentes e muita cultura, entendeu? Exatamente, sim, não, a gente não está usando um estereótipo, a gente está usando um caso específico. Tá bom, beleza. Então, a primeira coisa que nós queremos comentar é sobre o caso aqui que a gente vai comentar sobre a juventude indígena, que é o caso da aldeia do Rio Tiqué, isso mesmo. E se a gente errar alguma fala aqui, sabe, a gente desculpa, perdoe nossa ignorância. O que aconteceu lá? Você quer explicar ou eu explico? Olha, pode explicar você. Tá bom. O que aconteceu lá foi basicamente assim. Estavam rolando alguns acidentes, sempre acontecia assim de enchente e tudo, mas eles conseguiam prever assim, eles olhavam as constelações e eles conseguiam prever quando ia acabar e quando ia começar no caso dessa aldeia. E aí começaram a ficar imprevisível e as enchentes começaram a acontecer em época que não era para acontecer e ficou imprevisível. E a partir disso, né, teve um encontro de jovens indígenas de várias etnias, né, para tratar desse assunto e da pandemia do coronavírus, que também é um motivo muito sério, porque eu acho que, se eu não me engano, deve ser mesmo um dos principais afetados, devem ser as aldeias indígenas. Agora, generalizando um pouco, mas Sim, e tipo, o interessante, uma coisa interessante, é que grande parte disso vem por conta de mudanças climáticas causadas por, sei lá, queimadas, como por exemplo o da Amazônia, que queimou uma, uma parte muito grande da Amazônia e com certeza desregulou o clima. né, E, desculpa, pode falar. tá, é o que eu também queria citar, né, que é a Amazônia e tudo, né, e uma coisa que é muito importante e tal, que influencia no Brasil inteiro a Amazônia, ela tem o negócio dos rios voadores, que meio que as nuvens vão e se espalham pelo Brasil inteiro, e que São Paulo seria um deserto se não fosse pelos rios voadores, se eu não me engano. Justamente. Então, tipo, quando você queima, acontece que desregula o clima de todo o país, incluindo nessas aldeias em que as coisas começaram a ficar imprevisíveis. Né, O que é muito interessante porque, assim, grande parte dos crimes contra indígenas que você consegue ver na, na mídia são causadas por mineradores, fazendeiros, essas ou só uns jovens meio bêbados assim. E aí, tipo, meio que indiretamente também causou mal essa parcela de novo né, aos indígenas. eu não sei se tu lembra, mas lembra de um dia que isso daí aconteceu, acho que por causa das queimadas da Amazônia. Lembra aquele dia, nossa, eu lembro, eu tava assim andando e tudo, e tipo, o céu ficou escuraço, assim, ficou tudo escuro, nublado completamente. Nossa, aquele dia foi por causa das queimadas que aconteceu, que o céu ficou todo assim escuro às 3 horas da tarde. Choveu preto naquele dia, lembra? Não, chover preto eu não me lembrava. Eu me lembrava mesmo só do céu, assim, às 3 horas da tarde, assim. Ah, lá, estou a caminhar. E aí, de repente, do nada, assim, o céu ficou tudo escuro, assim. Nossa, tomei um susto. Isso daí foi por causa das queimadas. Então, aí choveu preto porque a fuligem
queimadas, entrou na água, meio que se fundiu, aí ficou preta o Eita. negócio, né? E, tipo, um negócio maneiro é porque essa. Que já pode usar como comparação pro tema central do podcast, das duas juventudes, é que, assim, eles, tipo, é uma juventude que, tipo, pensa bastante nos problemas, pensa no futuro. Tipo assim, é bem mais difícil de ver lá. Eles pensam mais em coisas, tipo, eles reclamam do quê? Lição, eles trabalham os que estão vindo demais, eles pensam em problemas tipo, estamos aqui com falta de saneamento básico. Isso daí. Tipo, até pela nossa situação, até pela nossa região pode acontecer e tal. Mas isso daí eu acho muito interessante. E essas coisas assim de pensar a solução. É, tipo, eles, por exemplo, e os problemas são muito mais sérios. Tipo, estou a precisar de água. Muitas vezes. E é isso aí. Sim, não, tipo, não é do Rio Tiqué, mas rolou uma situação que queriam construir uma hidrelétrica em cima, uma hidrelétrica em cima de uma aldeia indígena. E ficou assim por anos numa briga para ver quem ficava com a terra. E no fim, os indígenas perderam, porque o governo está quebrado. Então, agora nós iremos falar aí da juventude indígena, não, da juventude paulista, né? E, né, caso você quer falar mais alguma coisa da juventude indígena ou não? Não, não, pode concluir esse raciocínio. Beleza. Então, o que a gente achou foi um projeto da prefeitura para que se chama Festival da Juventude Paulista. E ele foi realizado o segundo festival que eu achei, né? No site da prefeitura, aconteceu em 2008, do dia 3 a 1 de dezembro. E ele basicamente era para iniciar propostas culturais e desenvolvida pelos jovens, né? Discutir políticas públicas e é isso aí. Em geral, a cultura, a discussão política são coisas que eu considero bem importantes. Né? São coisas reais. Até interessante a gente discutir isso para poder criar um olhar crítico e não cometer os mesmos erros que a gente está cometendo com, sei lá, por exemplo, as pessoas do criticar ou qualquer outra parcela da sociedade. Né? E eu acho uma coisa que eu acho muito legal nesse evento é que eu imagino que deve ter ido pessoas de lugares diferentes, e com situações diferentes e com ideias diferentes. E eu acho isso muito importante ter essa discussão com olhares diferentes, porque se a gente só olhar em um olhar, poxa, isso daí eu acho que fica meio. Só vai fortalecer o nosso olhar. E tipo, a gente não vai olhar para os outros lados, a gente não vai conseguir realmente refletir. Sim, inclusive, vê se você concorda comigo nisso, mas eu acho que a juventude indígena é muito mais reflexiva e antenada nas coisas, assim, do governo e tal, do que a juventude paulista. Porque, tipo, eles realmente precisam disso. A gente não Né? precisa também. Nesse caso sim, né? Esse daí é verdade, né? Porque, tipo, os caras eles foram lá e tal, se reuniram e, e eu acho que isso daí é muito importante, isso, dessa coisa que eles fizeram até. Isso daí é muito sério, essas coisas das condições climáticas, que, né? São questões que às vezes a gente pode deixar, às vezes, um pouco de lado, mas elas também são muito importantes. Sim, sim. E, tipo, mano, engraçado é que por uma parcela mais ignorante da sociedade, as pessoas que, pelo menos em teoria, são muito mais antenadas que a gente nessas coisas, são consideradas assim, selvagens, tá ligado?
Não Então, faz sentido. e, né, nessa aldeia aí, realmente e tal. E, né, e, tipo, esse bagulho assim, acho que, tipo, todo mundo tem um certo preconceito, assim, instalado e tal, pela sociedade mesmo. Mas eu acho que o importante é a gente tentar diminuir ele cada vez mais e tudo. Eu posso ter errado aqui numa fala e tudo, eu acho que. E, tipo, isso daí acontece e tal. Não é certo e a gente tem que ir cada vez mais se corrigindo, Justamente, justamente. né? Hum, Então, eu imagino que seja isso. O Heitor, tu quer completar com mais alguma coisa aí? Não acho que foi o suficiente. Beleza. Obrigado aí por assistir até o final. Se você assistiu até aqui, espero que você tenha gostado. E obrigado.